Eu já estou vendo a Estátua da Liberdade. Muito pequena, é claro. Eu sou o rei do mundo! Você acabou de ver uma das cenas mais famosas da história do cinema. E quer saber de uma coisa? Ela foi completamente improvisada. Sim, o Léo simplesmente se empolgou e gritou aquilo no impulso. Foi simplesmente do peito. E ficou tão bom que acabou ficando no filme pro corte final. Simplesmente hoje eu vou te falar a lista com os erros de gravação, improvisos e até cenas que não deveriam acontecer como acidentes ou os atores estavam inspirados, que fizeram com que eles mandassem tão bem que os diretores simplesmente não fizeram o corte na edição final. Todas essas cenas foram pro ar, então todas elas acabaram nos filmes e seus cortes finais. Então já sabe, né? Já mete o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual dessas cenas você jamais tinha percebido que era uma cena improvisada ou era uma cena que não estava no roteiro. Então bora começar porque o vídeo de hoje tá imperdível. Já que nós já começamos falando dela, por que não iniciar diretamente pelo Eu sou o rei do mundo? Essa daqui abriu o vídeo e vale a pena reforçar. O Léo tava envolvido demais nessa cena. Ele tava no modo, sabe, dono da lancha, que soltou esse grito totalmente no improviso. E a frase virou totalmente icônica. E o melhor, não estava no roteiro. James Cameron viu e pensou, é isso, corta, tá perfeito. A cena, sem dúvida, é uma cena marcada e memorável. E quem não vai lembrar dessa cena com ele tanto gritando isso ou então quando ele está na frente do navio, não é mesmo? Cena 2, Django Livre. Aqui nós vemos o vidro sendo quebrado. Você já viu o DiCaprio tanto ligado no modo 220, mas agora em Django Livre, ele literalmente quebrou uma taça de vidro com a mão durante uma cena e continuou interpretando como se nada tivesse acontecido. Sim, ele cortou a mão de verdade e mesmo assim ele continuou ali atuando 100% com sangue na mesa. Aquele sangue era totalmente real. E isso é dedicação ou loucura? Depois, um pouco à frente, na própria cena, ele acaba pegando no rosto daquela mulher e deixando todo cheio de sangue. Até o grito dela foi algo porque ninguém esperava aquele sangue. Muito boa. Agora tratem de botar as mãos em cima da mesa! Se vocês tirarem as mãos de cima desse tampo de tartaruga, o Buck vai descarregar a espingarda em vocês dois! Bom, agora falando de Taxi Driver, um clássico, a famosa cena Você está falando comigo? You talking to me? You talking to me? É muito boa. Robert De Niro mandou esse monólogo inteiro, sem ter nada escrito no roteiro. Ele estava sozinho, com um espelho, brincando de ser maluco. E virou uma das frases mais repetidas da história do cinema. Com certeza é uma cena icônica que, se passar que eles não estavam no roteiro e que ele fez de improviso, muita gente não acreditaria. Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Fui mais rápido do que você, seu miserável. Eu te vi primeiro, seu merda. Seu merda. O que você quer? Saindo agora vamos para o Senhor dos Anéis. Bom, no Senhor dos Anéis nós temos o chute que quebrou tudo. Literalmente, Viggo Mortensen, nosso Aragorn famoso, chutou o capacete no desespero e acabou quebrando 2 dedos do pé. Ele gritou de dor real e caiu no chão. E o Peter Jackson achou tão bom que falou, perfeito, tá no filme, corta. A dor foi real e a atuação sem dúvida também, um dos gritos mais icônicos do cinema. Dá pra ver e você percebe que notoriamente ele se machucou. Indo para o Virgem de 40 anos, a depilação foi 100% real. Steve Carell, meu amigo, que coragem que ele teve. Ele realmente foi depilado naquela cena. A dor que você vê é verdadeira e as reações do elenco também. Cada grito que ele dá é de verdade ali. Inclusive o grito que ele dá de Kelly Clarkson e xingando aquela mulher de tudo quanto que é nome foi totalmente improvisado, tá? Assim como eles não tinham a cena como iria ocorrer, eles só fizeram, as falas também dele também foram improvisadas porque foram realmente de dor. Ai, sua vaca!
Caraca! Ai, não, desculpa. Eu sei que é seu trabalho. Quer que eu faça? Sua desgraçada! Ai, eu te odeio! Eu te odeio! Ai, não. Essa doeu. Doeu tanto quanto da primeira vez. Já em De Repente 40, o peido inesperado. Paul Rudd estava tentando ser sexy, tá fazendo meio que um flirt ali. Só que de repente ele solta um pum. Mandou um peido real e a Leslie Mann caiu na risada. A cena ficou tão natural que a equipe manteve isso no filme. Detalhe, não só a cena dele, como até a frase que ela usa depois e todo o contexto que ela fala de nossa, é por isso que a gente não transa. Isso também não estava no roteiro, ficou totalmente por conta desse improviso. Solta peido na cama. Eu vou peidar? São as molas, gente. É por isso que a gente nunca faz sexo. Já em questão de honra, um filme mais sério, é a famosa frase, você não aguenta a verdade. Jack Nicholson não veio pra brincar. Tom Cruise está tentando manter a seriedade o tempo inteiro, mas Jack manda aquela famosa frase, você quer a verdade? Você não aguenta a verdade. E, cara, aquilo foi parcialmente improvisado, não era pra ter sido feito daquela forma e nem essa frase. Era só pra ele falar, você não quer a verdade. Só que o rosto que ele fez pegou fogo na cena. E algo interessante que pouca gente sabe é que a cena no final desse diálogo, quando Tom Cruise fala, não me chama de filho, seu filho da... e ofende ele, e aquilo ali também não estava no roteiro. Dá pra ver a reação do Jack, ele solta um sorrisinho de canto de boca. Aquilo foi real, ou seja, o improviso em cima do improviso. E eles são ótimos atores e conseguiram encarar muito bem. De não saber o que eu sei. A morte de Santiago, embora trágica, provavelmente salvou vidas. E a minha existência, embora grotesca e incompreensível pra você, salva vidas. Você não quer a verdade? A Marinha dos Estados Unidos. E você está preso, seu filho da puta. A testemunha está dispensada. Já essa cena aqui é clássica. Thor, o Mundo Sombrio, no segundo filme, Thor simplesmente tem uma cena extremamente aleatória e divertida. Ele entra na casa e ele pendura o Mjolnir como se fosse um guarda-chuva ou uma blusa que usa. Ele simplesmente coloca ele no porta-guarda-chuvas, no porta-casacos e deixa ele lá. Aquela cena foi totalmente improvisada e nem os atores esperavam que o Chris Hemsworth fosse fazer isso. E ficou tão bom que eles acabaram deixando no filme final. Era pro Thor ter ficado com o Mjolnir o tempo inteiro com ele. Já em O Cavaleiro das Trevas tem aquela famosa e icônica cena da explosão no hospital. Cara, o Coringa do Heath Ledger já era insano, mas naquela cena em que ele explode o hospital, o botão demorou pra acionar de verdade, era pra ter explodido antes. E ele improvisou toda aquela reação de batendo no botão, como se ele tivesse no controle da situação, mas não. A cena virou ouro puro, e ninguém mexe com a explosão do Coringa, ela tá iconizada no cinema. Tanto que quando a explosão ocorre, ele se assusta de verdade e sai andando, porque de fato aquela cena foi totalmente não programada. E já em Harry Potter, nós temos uma cena extremamente linda. Snape é um dos personagens mais marcantes da saga, mas é aquela cena em que ele diz que sempre amou Lilian quando ele é confrontado por Dumbledore, o jeito que Alan Rickman faz aquele olhar de saudade e de dor contida, não estava no roteiro. A frase era para ter só entoada, nem era para ele dizer daquela forma, e tudo foi 100% do ator. A questão é que virou um dos momentos mais marcantes e emocionantes da saga. Quando o Harry, olhando então naquele poço onde ele consegue recuperar as memórias, ele vê tudo o que aconteceu e ele sabe que Severus Snape sempre o ajudou. Chegará o momento em que Harry deverá saber de algumas coisas. É uma cena muito linda. Já em O Lobo de Wall Street, bom, nós temos a icônica cena de Matthew McConaughey batendo no peito. Ele só tava esquentando a voz antes da cena. E ele começou a bater no peito do tipo...
e para entrar no clima. O DiCaprio achou aquilo tão estranho que ficou olhando pra ele com o olhar do tipo, tá gravando? É sério isso? E no final acabou entrando pro corte final do filme. Aquilo virou uma marca registrada, um meme, virou algo lendário. E claro, não podemos deixar de falar também de Sobre a Pele, de Scarlett Johansson, no qual ela é uma alien que se aproxima de homens para os matar. E ela se aproximava de pessoas reais, elas não sabiam o que estava acontecendo, elas não estavam atuando. Ela simplesmente se aproximava deles com as câmeras dentro do veículo e tentava dar uma cantada neles como uma personagem do filme faria. Aqui não é necessariamente o ator que está inventando nada, nem trazendo, e sim as pessoas que estão atuando sem nem mesmo saber. Legal, né? Elas só sabiam posterior à cena para poder autorizar o uso de imagem. E aí, o que vocês acharam? Cara, dá pra ver como o improviso e até acidentes fazem parte de toda a mágica do cinema. Quando um ator tá tão dentro do personagem que nem um corte no dedo, um peido real ou até então um pé quebrado conseguem parar a cena. Isso é incrível. E é por aquilo, né? A famosa arte. Bom, e aí, qual dessas cenas mais te surpreendeu? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas. E assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha com aquele amigo seu que ama cinema, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar cada vez mais. E se você curte curiosidades de bastidores, já se prepara o terreno, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar em mais aleatoriedades sobre absurdas de gravação. E é claro, o próximo vídeo já agora desse final de semana é o famoso spoilers da semana com tudo que teve de novidade, novidades nos streamings, filmes, cinema, jogos, etc. Muito obrigado, vou deixar pra você um vídeo recomendando o próximo vídeo do canal. Muito bom que você vai gostar. Um beijão, fiquem com Deus, até mais e corta!